Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem assistindo o meu vídeo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, Como sempre, eu venho agradecer a vocês que me apoiam, vocês que estão aí lado a lado comigo, me ajudando no dia a dia. Venho agradecer e pedir para vocês continuar fazendo isso, continuar me ajudando aí. São tantos irmãos maravilhosos aí, que estão aí junto comigo, me dando uma força, Peço que você dê o seu joinha aí, para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se você desejar me dar essa força aí, eu sou muito grato. Grato mesmo, de coração, viu? E queria dizer para você que, se desejar, bater um papinho comigo aqui, conversar um pouquinho comigo, eu fico muito feliz, agradeço muito por isso. E se você também tiver uma pergunta para fazer, quem sabe você tem alguma dúvida e gostaria de esclarecer, fala comigo aqui, quem sabe? Quem sabe eu posso esclarecer essa dúvida. E também aquele irmão que não concordar comigo, aqui eu dou toda a liberdade da pessoa argumentar comigo aqui. Pode argumentar comigo aqui, a gente não tem esse negócio de achar que eu sou o dono da verdade, que eu sabe tudo. Não, eu não sou não. Aqui eu aceito trocar uma ideia aqui com qualquer irmão que quiser argumentar comigo. Eu sou totalmente aberto ao diálogo, viu? É um prazer muito grande dialogar com os irmãos que, mesmo que não concordam comigo, mas a gente vai bater um papo aqui, vamos chegar, vamos conversar, tá bom? Meus irmãos, eu peço a vocês também que façam bastante comentários aí, Como é tão bom quando eu vejo aqui, que vocês fizeram bastante comentários, eu fico muito feliz. Meus irmãos, preste atenção no assunto desse vídeo meu hoje. É muito interessante. Quando você fala para uma testemunha de Jeová, que a liderança deles já fizeram várias previsões para o tempo do fim, e todas falharam, aí eles vêm sempre com aquela conversinha, mas os cristãos do primeiro século também tinham expectativa quanto ao tempo do fim. Tinha, claro. Quem é que não tem expectativa quanto ao tempo do fim? Só que os cristãos do primeiro século, eles tinham expectativa. Eles não fizeram previsões. Preste atenção, que tem uma diferença muito grande. Os cristãos do primeiro século tinham expectativa. Eles não fizeram previsões. Até porque os cristãos do primeiro século achavam que Jesus era um rei, que veio libertar Israel da opressão romana. Eles aguardavam ali um rei poderoso que chegava ali com a espada na mão e libertar Israel da opressão romana. Então era isso que eles esperavam. Então por isso que eles tinham ali uma certa expectativa. Agora veja, meus irmãos. Se eu falar para vocês aqui, não existe um texto bíblico sequer que mostra que os discípulos de Jesus fizeram alguma previsão quanto ao tempo do fim. Nenhum. Não existe um. Por exemplo, eu vou considerar com vocês aqui alguns textos, onde mostra que os discípulos, ao invés de fazer previsões, eles fizeram perguntas para Jesus. Não foi previsão não, eles fizeram pergunta. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, na parte B, se vocês observar, vocês vão notar ali que os discípulos estão perguntando para Jesus. Eles não estão afirmando nada. Olha aqui, olha o que eles estão dizendo para Jesus. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Ou seja, quando será a destruição de Jerusalém? Qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? Então veja, os discípulos não estão fazendo afirmação nenhuma. Eles estão fazendo
uma pergunta para Jesus. Vejam, meus irmãos. Mas também existe um outro texto aqui que mostra a expectativa dos primitivos cristãos, mas novamente eles estão perguntando para Jesus. Preste atenção aqui, ó. É Atos capítulo 1, versículo 6. Aqui diz assim, o texto diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será nesse tempo que restabelece o reino de Israel? Viram? Eles estão perguntando: Senhor, será nesse tempo agora que restabelece o reino a Israel? A expectativa deles ali era quanto ao restabelecimento do reino a Israel. Eles estavam preocupados com o governo de Israel. Eles estavam preocupados que Jesus expulsasse os romanos dali e devolvesse o reino para Israel. Esta era a preocupação deles ali. Não era, naquele momento ali, não era a preocupação com o tempo do fim, né? A preocupação deles era com o reino de Israel. Então veja que são duas coisas totalmente diferentes. O tempo do fim com o restabelecimento do reino a Israel. Mas veja, depois de tantas profecias fracassadas dos dirigentes da torre de vigia, depois de tantas falsas profecias, depois de tantas falsas previsões, eles usam esses textos como desculpa. Eles usam esses textos como desculpa para dizer que os primitivos cristãos também faziam como eles. Não. Os primitivos cristãos tinham expectativa. Expectativa é uma coisa e previsão é outra coisa muito diferente. Vocês podem, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui a fala do apóstolo Paulo. Veja aqui se o apóstolo Paulo fez previsões para o tempo do fim. Preste atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Veja se os primitivos cristãos faziam previsões para o tempo do fim. Paulo escreveu assim, ó: Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Veja as palavras do apóstolo Paulo. O dia do Senhor vem como um ladrão. E como um ladrão não avisa que dia que vem, nem o dia nem a hora, então o dia do Senhor vem como ladrão. Então veja que o apóstolo Paulo está mostrando aqui que não dá para fazer previsão. Então viram, meus irmãos, mostrando aqui que esses dirigentes da torre de vigia, eles são um bando de falsos profetas que já fizeram tantas profecias erradas, tantas profecias para enganar esses pobres coitados chamados de testemunha de Jeová, que não dá nem para explicar o quanto esses caras são canalhas, 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 canalhas. Olha, meus irmãos, conforme podemos ver aqui, os primitivos cristãos, eles tinham uma certa expectativa, mas não fizeram nenhuma previsão. Já ao contrário deles, os dirigentes da torre de vigia, sim, esses fizeram várias previsões, mas previsões escrachadas, Eu vou falar aqui algumas, porque se eu for falar todas as previsões que os dirigentes da torre de vigia fizeram, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou falar aqui de algumas. Eu vou falar, por exemplo, aqui a previsão de 1914. Essa foi escandalosa quando Charles Taze Russell fez a previsão que o Armagedon viria em 1914. Charles Taze Russell mostrou, através dessa falsa profecia dele,
que ele é um falso profeta. Viu verdades bíblicas? Viu você, minha irmã, que fica aí criando caso comigo aí, você sabe quem que é, né? Você sabe quem é, não vou falar seu nome não, mas você sabe quem que é. Charles Taze Russell mostrou que é um falso profeta. É o falso profeta. Mas como se não bastasse o Charles Taze Russell, tem também o Rutherford, que fez a profecia de 1925, que o fim viria em 1925. Sim, o fim viria em 1925. O Rutherford é tão cara de pau, que ele chegou a construir uma mansão em San Diego, na Califórnia, para abrigar os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, sei o que lá mais, o papagaio, o periquito e tudo mais, que vinha lá de Israel, que ia ressuscitar lá em Israel e vir morar nos Estados Unidos. Isto mesmo que vocês ouviram. E acabou, chegou 1925, ninguém ressuscitou, não veio Armagedon nenhum. Quem foi que habitou na mansão? O Rutherford. O próprio Rutherford que habitou na mansão. Mas aí veio 1975, né? Essa eu já estava lá. 1975 eu já estava lá. Essa aí eu já vivi essa era aí. Quantas pessoas que venderam as suas propriedades, ingressaram na pregação ali, mergulharam de cabeça na pregação, no serviço de tempo integral, pioneiro regular, pioneiro isso, pioneiro aquilo e não sei o que lá mais, é porque o fim vem, as mulheres não podem ter filhos porque é para deixar para ter filho no Armagedon, depois do Armagedon, para deixar para ter filho no paraíso, não sei o que lá mais, e isso, aquilo, e de repente 1975 chegou e o que aconteceu? Nada. 1975 chegou e não aconteceu nada e aí? Verdade. Depois veio a geração de 1914, né? A geração que não passaria essa geração não passará até que todas essas coisas ocorram. Quem tinha idade suficiente para saber relatar o que viu em 1914 não morreria até que todas essas coisas acontecessem. Essas pessoas no qual ele se referia hoje nem osso mais tem, nem osso mais. Aí depois de tudo isso, depois que a geração de 1914 não passou, eles inventaram a geração sobreposta. A geração sobreposta ela é tão confusa que nem eles mesmos sabem explicar o que vem a ser essa geração sobreposta. Nem eles mesmos sabem. Mas logo depois que o fracasso de 1975, logo depois do fracasso de 1975, eles arrumaram uma bela desculpa, né? Porque ali a União Soviética, mas os Estados Unidos estavam no auge da Guerra Fria, ameaças para lá, ameaças para cá, míssil virado para lá, míssil virado para cá, míssil para cá, míssil para lá, e eles diziam que a ONU tentando declarar paz e segurança, que quando a ONU dissesse que a paz e segurança estava declarada, viria o Armagedon. A ONU não declarou paz e segurança coisa nenhuma, e também o Armagedon não veio. É verdade. Veja, meus irmãos, então, falsas profecias, isso aí não falta não. Agora, depois de tudo isso, eles fizeram essa agora,
ainda no século XX, o livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová vem trazendo a mensagem. Ainda no século XX o Armagedon virá. Ainda no século XX. E onde que nós já estamos? Nós já adentramos 24 anos no século XXI. E nada do Armagedon. Oh, meu Deus do céu, gente. Oh, meu Cristo. Oh, meu irmão, verdades bíblicas. Me explica aí por que é que o Armagedon não veio ainda, oh, meu irmãozinho. Você diz que você me amassa na Bíblia, que eu sou um menininho, que eu não entendo da Bíblia. Me explica aí, meu irmãozinho, verdades bíblicas. Por que é que o Armagedon não veio ainda? Pois se vocês não disseram que ainda no século XX ainda viria, está no livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová. Por que é que não veio, meu irmãozinho, verdades bíblicas? Me responde aí, ô meu irmãozinho, verdades bíblicas. Eu não discuto com ninguém não, tá? Eu não faço debates bíblicos com ninguém não, tá? Eu estudei a Bíblia, eu estudei teologia, foi para ensinar, não foi para fazer debate não, tá? Debate, se você quiser fazer, você vai lá em Brasília e faz com os políticos. É lá que você consegue fazer um debate bem feito, tá bom? Então, se você quiser fazer um debate, vai lá. Eu não faço debate, viu, meu irmãozinho? Se você me amassa na Bíblia, então amassa bastante aí, tá? Amassa bastante aí. Porque eu tenho só 53 anos que eu estudo a Bíblia. Só 53 anos. Olha, deixa eu te falar, eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes. E conheço a Bíblia, graças a Deus, com muita facilidade. Tem muita facilidade para esclarecer qualquer coisa da palavra de Deus. Agora, se você me amassa na Bíblia, pode ir amassando por aí, porque debate comigo você não vai fazer, porque eu não faço debate. Eu não ia gastar meu tempo, meu dinheiro, pagando uma faculdade para mim fazer debate com uma pessoa ignorante como você, tá bom? Então, portanto, se você quer me amassar na Bíblia, vai amassando por aí, então, tá? Então, eu gostaria de dizer aqui que o século XX passou, o Armagedon não veio. Agora, eu queria perguntar para as testemunhas de Jeová. Depois de tantas falsas profecias que os dirigentes de vocês já fizeram tantas falsas profecias, será que os dirigentes das testemunhas de Jeová ainda tem mais algum coelho na cartola? Será que se você tirar a cartola da cabeça e colocar ali, você consegue puxar mais algum coelho de dentro? Porque eu acredito que as testemunhas de Jeová, eu acredito que os dirigentes das testemunhas de Jeová, o chamado corpo governante, não vai ter a cara de pau de fazer mais uma previsão para o tempo do fim, não, né? Impossível que eles vão fazer mais uma previsão para o tempo do fim. Só se for muito cara de pau, né? Depois de tantas falsas previsões, será que eles vão fazer mais uma previsão? Será que ainda tem mais algum coelhinho ainda ali dentro daquela cartola? Eu acho muito difícil, né? Mas, como para quem tem uma cara de pau como eles têm, para quem precisa de óleo de peroba, e o Verdades Bíblicas pode contratar a fábrica de óleo de peroba só para ele, porque ele é um cara de pau daquele de marca maior. Então, eu acredito que eles até, quem sabe, eles podem até inventar ainda algum coelhinho ainda, né? Mas, tá bom. Eu acho muito difícil, mas para eles, se tratando desse povo, não pode duvidar de nada.